Por que não acompanhar a aula pode ser um problema? Você já parou para pensar nisso? Porque assim, ó, criança, pensa na criança. A criança não acompanha a aula, o que ela faz? Tá nem aí. Tá nem aí, ela tá preocupada se a brincadeira é legal. Não é assim, criança? A gente, quando não acompanha, a gente começa a entrar num efeito cascata. Primeira coisa que a gente faz, que é importante a gente ter consciência. Quando eu não acompanho a minha aula, né? Então o professor está lá dando aula e aí eu começo a correr atrás. Estou lá correndo atrás, estou copiando os movimentos das minhas amigas, estou tentando fazer o melhor que eu posso. Só que toda aula de balé, e isso é uma coisa que poucas pessoas têm consciência, mas toda aula de balé, ela é um treino. O que é isso? Você não faz balé e sai dançando. Por exemplo, você vai numa academia e aí você vai lá fazer uma aula de step. Vocês já fizeram aula de step? Aquela que sobe no caixotinho, desce no caixotinho, sobe no caixotinho, desce no caixotinho. Faz uma aula de axé. Uma aula de axé. Vamos pegar a aula de axé. Cara, você vai numa aula de axé, sim, axé, funk, sei lá o quê, e aí você chega lá, o professor fala, então, ó, nós vamos aprender essa coreografia aqui. É 2 para lá, 2 para cá, um braço para cima, para baixo, dá uma reboladinha aqui, dá um negocinho ali e tal, beleza. E aí você vai fazendo aquilo, e você vai dançando, você vai repetindo, aí você vai decorando, e aí o negócio vai acontecendo, e aí você dá uma erradinha aqui, uma ali. Mas você está dançando. Aula de balé, não necessariamente a gente dança. A gente vai dançar lá no final da aula, na hora que a gente já dominou a técnica do negócio. A aula de balé, na verdade, ela é um treino. É ali na aula de balé, naquela 1 hora que você tem, que você vai treinar o seu cérebro a, ó, toda vez que eu vou fazer um plié, o meu quadril tem que estar encaixado, os meus pés têm que estar pressionando o chão. A aula de balé é para a gente ensinar o nosso corpo a executar o movimento de balé. Depois que a gente repete tanto esse processo, a gente ensina tanto o nosso corpo que a gente não se preocupa mais tanto. O corpo meio que faz sozinho. Então, hoje eu, para fazer um movimento, eu não fico pensando, aperta isso, aperta aquilo, sobe as costas. Não, eu não preciso mais pensar nisso. O meu corpo, ele já faz sozinho. Quando você começa a fazer aula de balé, você vai treinando para que seu corpo faça sozinho, para que aí você possa começar a dançar, que nem a gente dança na aula de axé, na aula de zumba. Faz sentido? Mas a aula de balé é um treino. Só que o que acontece? Eu entro numa aula, eu vou aprender um determinado movimento e vou ficar ensinando para o meu cérebro. Sem você perceber, você fica ensinando para o seu cérebro. Ó, no tandi, que é aquele que o pé passa pelo chão, eu tenho que levar pelo calcanhar e voltar pelo dedinho, por exemplo. Então, todas as informações a gente vai armazenando isso no nosso cérebro. Chega uma hora que eu não preciso mais pensar no tandi. Ou seja, a minha aula de balé faz com que eu ensine o meu corpo como executar aquele movimento. Só que se eu fico copiando da minha amiga, não necessariamente eu estou prestando atenção no meu corpo. E aí eu começo a errar coisas básicas. Aí, com o erro, eu ensino o meu cérebro que o jeito de fazer é daquele jeito errado. Então, o grande problema de você não acompanhar a aula é que você vai querer correr atrás e você vai começar a copiar das suas amigas. Copiando, você começa a ensinar para o seu cérebro coisas erradas. O seu cérebro vai criar vícios de movimento. Sabe quando a gente faz aquele movimento no balé, que a professora sempre fala assim, estica o joelho para fazer o piqué. Sim, esse erro é um erro que me incomoda bastante. A bailarina vai lá e ela vai fazer isso aqui, ó. Tô lá, aí ela vai fazer isso aqui, ó, que é um piqué. E ela não pode dobrar esse joelho. Só que ela tá tão desesperada, copiando as amigas, que ela faz? Meu Deus, eu preciso ir. E aí, ela dobra o joelho. E aí, ela começa a ensinar para o cérebro dela que piqué dobra o joelho. E aí, na hora que ela vai fazer, ela dobra o joelho sem nem perceber. Quando ela dobra o joelho sem nem perceber, ela tá criando um vício de movimento. Toda vez que ela fizer piqué, ela vai errar. Então, o fato de você não acompanhar a sua aula, ele tem todo um peso emocional nisso, porque a gente se sai sentindo uma bosta da aula, só que ele tem um peso que para mim é pior ainda, que é você desenvolver vícios de movimento. E vício de movimento é um bagulho difícil pra caramba de tirar. Vício de movimento significa que você vai ter que
apagar o jeito que você aprendeu e construir o jeito certo, o jeito novo. Você vai ter que reaprender. E, gente, é muito mais fácil a gente aprender do que a gente reaprender. Porque reaprender, eu preciso apagar aquilo que eu aprendi. Cara, mas eu sempre fiz assim, tá? Mas agora você não vai poder fazer mais.